Glória a Deus. Bom dia, igreja vencedora. Bom dia, igreja mais que vencedora. As primícias do Senhor, as delícias do Senhor, a menina dos olhos do Pai, a igreja, a noiva que resplandece, que é toda de branco, uma noiva que está sendo adornada e protegida pelo Espírito da graça, que em breve estaremos juntos louvando o Rei da Glória. Ele virá e nos levará juntamente com ele. Amém? Então esse é o nosso último culto do ano. Mês que vem estaremos de volta. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja completou 6 anos. Quem diria, né? 6 anos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para muitos que viviam na expectativa, eles vão ficar 1 mês, 2 meses e vão fechar, né? Já temos 6 anos. Estamos assim, já não engateamos mais. Ainda já saímos correndo por aí, graças a Deus. Ainda é uma noiva menina, né, infantil, mas que, segundo a vontade de Deus, ele vai dando esse crescimento de glória em glória. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero engrandecer o nome do Senhor pela sua vida, porque você se dispôs, saiu da sua casa e colocou o reino em primeiro lugar. Você amou o Senhor, você disse, eu vou para a casa do Pai adorá-lo. Eu vou terminar este ano na presença do meu Criador. Você sabe que a maior galardão do crente é a presença do Criador. É quando Noé, a Bíblia diz que fala assim, e Deus andava com Noé. Então aí eu peço licença para o Espírito Santo e digo, a igreja, o caminho, a comunidade, o caminho, Deus anda junto com a comunidade, o caminho. Em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Ele é o Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês, que daqui a pouco nós vamos ter o nosso amigo secreto, o nosso lanche abençoado, a mesa tá farta, tá bonita, tá abençoada, as nossas lembrancinhas, tem lugar para tirar nossas fotos, tá bonito, cheio de bola, tão bonitinho, feito com muito amor, com muito carinho, não é? A nossa comunhão santa. E eu quero louvar a Deus também nesta manhã pela presença dos nossos visitantes. A presença do irmão Edson, meu vizinho, nosso vizinho, que hoje veio, não é, contemplar, adorar o nosso Deus, estar no meio, nessa comunhão santa, nessa comunhão maravilhosa e bendita do Senhor. Ele veio ouvir a voz do Pai, não é? Então, irmão Edson, seja bem-vindo ao seio da igreja do Senhor. O irmão é convidado a estar sempre conosco. Então, sinta-se à vontade, porque essa é a sua família espiritual. O irmão já tem uma identidade espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Nossos irmãos que vêm de longe, do Rio, vêm lá do Rio, atravessa a ponte, não é? Estão aqui conosco, o irmão Luiz, a irmã Rosiane estão conosco. Sempre eles estão se dispondo a vir abençoar a igreja. Então, louvado seja o nome do nosso Deus por vossas vidas e que o Senhor derrame sempre muita força, muita coragem, muita ousadia, muitas bênçãos sobre o casal. Amém? Sobre os planos do casal, em nome de Jesus. Eu também quero, nesse último culto, agradecer a todos vocês, que todos, sem tirar ninguém, todos, de uma forma direta ou indireta, me ajudaram a segurar no arado. De alguma forma, de algum momento, vocês vieram e me ajudaram. Se você, mas eu ajudei em quê? Ajudou. Ajudou. E glória a Deus, aleluia. Ajudou a varrer o santuário, ajudou a colocar um enfeite, ajudou a escolher um louvor, ajudou a limpar as coisas, teve preocupação com o reino de Deus, ajudou nos seus dízimos, nas suas ofertas, sabe, as suas ofertas de espécie, nas suas ofertas voluntárias de alimento para os nossos irmãos carentes. Olha, amados, isso é expressão de amor.
Isso é expressão de amor. Quando a pastora liga e fala, vamos orar? Aí, prontamente, vamos orar. Então, ontem também, aqui na hora da limpeza, na hora da organização, o telefone também não parava. Então, era assim, ora por mim agora, vamos orar. Então, parava tudo e nós oramos pela pessoa. Então, amados, isso é ombro a ombro. Isso é estar junto. Que às vezes, mesmo estando muito longe, sempre está muito junto. Porque está colaborando, multiplicando no reino de Deus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Que esse próximo ano seja regado da presença dEle. E sabendo que vocês têm promessa, a igreja tem promessa. O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome, e nos dá de beber da água que sai do trono da glória dele. Amém? Sobre as asas do Altíssimo, nós estamos seguros. Creia nisso. Amém? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a igreja frente ao anticristo. Eu poderia trazer uma palavra para você que você saísse daqui pulando de alegria, mas nós precisamos ser moldados pelo Espírito, nos preparar para as grandes adversidades. Essa é a vitória do povo de Deus. Está aqui, com a harpa na mão e indo em frente, olhando a palavra, o que eu posso fazer. Este novo ano pode ser de grandes surpresas. Mas se você tiver com essa harpa na mão e você viver o que está aqui, você sempre será mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém? E o tema do nosso culto é esse: a igreja frente ao anticristo. Então, vamos ler a palavra da salvação. Apocalipse 13, de 1 a 18. Então, vocês, por favor, me acompanhem. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado e toda a humanidade ficou maravilhado. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem que ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta,
enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que edificasse uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita e na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Oremos ao Senhor. Pai eterno e poderoso Deus, abre os nossos corações, Paizinho, para que possamos compreender a Tua santa palavra. Nos instrua, Senhor. Precisamos da Sua instrução, Pai, de olhos iluminados, para compreender a Tua palavra. No nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome, a igreja diga amém, amém e amém. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. O mistério da iniquidade já está operando. 2 Tessalonicenses 2,7 diz, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele já está operando, ele está pavimentando a vinda do anticristo. O mistério da iniquidade, ele está preparando, pavimentando, que tudo ele é o imitador de Deus. Quando João preparava o caminho para Cristo voltar, agora o ministério da iniquidade prepara, pavimenta o caminho para o anticristo chegar. Então, para Paulo, o anticristo é o homem do pecado que surgirá da grande apostasia e será adorado. Usará falsos milagres, será revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido e será totalmente derrotado por Cristo. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, fala assim, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crescer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para com os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. E por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor,
a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Paulo, ele fala isso, que os que rejeitaram o amor da palavra de Deus, o amor de Deus, serão enganados. Eles serão arrastados pelo mistério da iniquidade. Mas João fala do anticristo, que ele virá e do que está e que já está presente. Então, 1 de João 2:22 fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho, 2 de João 7. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Então a Bíblia diz que este é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Ele vai negar que Jesus veio em carne. Não é? Então, para João, o anticristo sempre esteve presente nos precursores. 1 de João 2:28 diz assim: sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Estão compreendendo por que a igreja prega para que nós sejamos pessoas espirituais? Estão compreendendo? Para que nós não sejamos pegos de surpresa e nem sejamos envergonhados na vinda do Senhor. Então, como existe a parábola das virgens, não é? As 10 virgens, as prudentes e as nécias. As nécias saíram se banqueteando por aí. As nécias saíram se banqueteando, bebendo, não estavam nem ligando para encher suas lamparinas. Mas as prudentes estão dentro da igreja fazendo o quê? Enchendo suas lamparinas. Porque esse dia vai chegar, certo? Mas ele se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo e a sua igreja. Ele vai se levantar, o anticristo, com a máxima da oposição contra a igreja. Então, João fala sobre 6 aspectos do anticristo. O primeiro é que ele ascenderá, quer dizer, ele se levantará num tempo de muita turbulência. Apocalipse 13:1 fala assim: então observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ele surge do mar. Símbolo, o que é o mar? Quando a Bíblia fala do mar, é símbolo de nações e povos em turbulência político e social. E isso nós já estamos vendo aí acontecendo. Apocalipse 7:5 diz assim: e em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e todas as práticas repugnantes sobre a terra. Nós já estamos vendo isso. Nós já estamos vendo a libertinagem de como eles blasfemam contra o trono de Deus, contra a igreja de Jesus. Isaías 57:20 diz assim: porém os ímpios são como mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias e fome. Surgirá em um mundo dominado pela guerra e apostasia. Os homens obedecerão a ensinos de demônios. Falsos mestres e falsos cristos serão recebidos com entusiasmo. Então, se vocês ouvirem dizer: eis o Cristo ali, ele faz muito milagre, não creiam.
Haverá duas igrejas na face da terra, a apóstata e a fiel. Ele surgirá oferecendo solução aos problemas mundiais e seduzirá o mundo. Surgirá em um tempo de profunda desatenção. Profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Isso já acontece. Mateus 24, 27, 39 diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião a chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Amados, é por isso que nós estudamos a palavra. Porque enquanto a igreja está desatenta, andando para o caminho da libertinagem, do oba-oba, porque só quem pode me julgar é Deus, já está julgado. Já está julgado. Né? Cometendo pecado sobre pecado, mentindo toda hora e falando, não, mas você não tem, a Bíblia não diz que você tem que perdoar o irmão 70 vezes 7? Sim, mas Jesus falou para aquela mulher, falou assim, olha, você está livre dos seus pecados, eu te perdoo, portanto, vá e não peques mais. Então, a nossa obrigação é perdoar, mas não ser conivente com o pecado, não estar junto, mas de maneira nenhuma. O outro aspecto do anticristo é que ele incorpora o poder, a força, a crueldade dos grandes impérios do passado. Apocalipse 13, 2 fala assim, e a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. E o dragão passou a besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O anticristo é o braço de Satanás. Será mau e conquistador. Terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo, como na visão de Daniel. Então essa besta se manifestará na pessoa do homem da iniquidade. Outro aspecto é que ele agirá no poder de Satanás. Apocalipse 13, 2 a 4. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e a boca como de leão. O dragão passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? 2, 3, 4. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10, fala assim, ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Ouçam, fiquem atentos. Não troque sua salvação por nada nessa vida. O seu testemunho é o que vai te fundamentar nessa hora. O sangue de Cristo e o seu testemunho. O anticristo, ele se manifestará como um grande milagre. Apocalipse 13, 3 diz assim, notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado,
E toda a humanidade ficou maravilhada e seguia a besta. Um ato que será uma imitação da ressurreição. Então ele vai, eu morri, mas ele vai reviver. Era uma suposta ressurreição. Como Cristo ressuscitou, então ele quer fazer a mesma coisa, enganando, se possível, os eleitos. Então Satanás governará em pessoa por meio dele. Satanás governará as nações por meio do anticristo. O anticristo será singular, único e irresistível. Terá a aparência de um inimigo invencível. Blasfemará contra Deus e os santos nos céus. Apocalipse 3,6 diz: então abriu a boca em blasfêmia contra Deus para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. E perseguirá a igreja, a ponto de matar muitos cristãos. Apocalipse 13, 7 e 15b. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e receber autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar. Então ela vai ressurgir, a besta, e ela vai falar. Então, e se fizesse com todos os que lhe prestassem adoração, então o que ele vai fazer? Quem não prestar adoração à besta vai morrer. Deixa eu ver onde que eu estou. Apocalipse 7. Ih, eu me perdi. Me perdi. Tá, achei. Achei-me. Glória a Deus. Ele será adorado universalmente. Apocalipse 13, 3, 4, 8 e 12. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tão sofrimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta, quem pode guerrear contra ela? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. 2 Tessalonicenses 2,4 diz: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Ele vai se assentar nas igrejas, apresentando-se como Deus. Adorar o anticristo é adorar Satanás. A verdade não será suportada e os homens obedecerão os ensinos de demônios. O anticristo se oporá a toda adoração que não seja a ele. Então, é o que está escrito, que ele vai se opor a todos que não se curvarem, não se adorarem, não adorarem a ele. Ele perseguirá de forma cruel os que se recusarem a adorá-lo. Apocalipse 13, 7, 15 fala assim: foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos, contra a igreja, contra nós, os que não adoraram a besta, e vencê-los, e ele irá vencer. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Além disso,
Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Então, haverá uns milagres aí loucos, em que o povo de Deus que não estiver em ensinamento, não estiver prontos, serão arrastados pelo engano. Será um tempo de grande angústia. Jeremias 37 diz assim: como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo ele será salvo. Daniel 12:1 diz assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Mateus 24, 21 e 22 fala assim: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Muitos crentes serão martirizados, mas os fiéis vencerão o diabo e o anticristo, preferindo morrer a apostatar. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por intermédio, olhe, da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Quando você sai e dá testemunho da tua vida, do que Cristo fez por você, e evangeliza outra pessoa, esse é o teu testemunho. Esse é o teu testemunho que salva. O teu testemunho que não pode retroceder de maneira nenhuma. Então, o quinto é que ele se opor-se-á a Deus e à igreja. Apocalipse 13, 6 e 7 diz assim: então abriu a boca em blasfema contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 2 Tessalonicenses 2:4, esses versículos têm que estar firmados na sua mente, amados. Firmados na sua mente. Você não está aqui por acaso, você está aqui para aprender a palavra e se preparar para aquele grande dia, para sair, fugir da presença do mal. É isso que o cristão, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, faz. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O anticristo será um opositor consumado de Deus. Daniel 7:25, esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Daniel 11:36. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. 1 de João 2:22,
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Ele usará todas as armas para ridicularizar o nome de Deus e fará violenta oposição contra a igreja. Esse será o ponto mais intenso da grande tribulação. Mais intenso. Mateus 24, 15 ao 22 fala assim: e assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem o sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Mas mediante a morte. Olha, esse será o ponto mais intenso da tribulação. Mas mediante a morte, os santos o vencerão. Apocalipse 12, 11 fala: eles, portanto, vencerão por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Compreendam que nem mesmo os eleitos, não. Os eleitos santos separados, os que dão testemunho da sua vida com Deus, em face de morte, não negarão, não amarão a própria vida, não negarão o nome de Jesus. Então, ele será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. O falso profeta, ele será apoiado pela segunda besta. O falso profeta, ele é a mente de Satanás. Seduzirá o mundo a adorar o anticristo. Apocalipse 16, 13 fala assim: e aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs. O falso profeta, a mente de Satanás, seduzirá o mundo a adorar o anticristo. Apocalipse 13, 11, 15, nós estamos lendo Bíblia, né? Mas é bom, nós precisamos saber disso. No entanto, (19 e 20), volta um pouquinho. Esse aí, 16, 13. Ok, vai, mais um. Eu não estou vendo aonde tem isso. Tá bom, deixa aí, vamos lá. O anticristo, ele age no campo político. O falso profeta no religioso. Ele preparará o terreno para o anticristo e o mundo para adorá-lo. A primeira besta será conhecida pela força, a segunda pelo poder de fazer grandes milagres. E será um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância das pessoas no aspecto político e religioso e econômico. Apocalipse 19, 20. Deixa aí. Então, recusar adorar a primeira besta trará morte. Pula esse para a gente ver. E eu, hein? Não tô maluca. Esse aí é o 11.
Até o 15? É, né? Isso. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como um dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido a realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida na morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar o fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Então, recusar adorar a primeira besta trará morte. Apocalipse 13, 5 e B. Isso. De maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Estamos trabalhando para que esse dia irá chegar. E os que estiverem vivos passarão por isso. Passarão por isso. Então, assim como a igreja recebeu um selo, os adoradores da besta receberão uma marca. Apocalipse 13, 16, 18, fala assim: ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. E o seu número é 666. Os que recebem esse selo de Deus terão a vida eterna. E os que recebem a marca da besta, o 666, perecerão eternamente. E o número do anticristo, 666, que representa imperfeição e fracasso, indica que, a despeito da sua grande maldade, ele não subsistirá. Ele é limitado, ele só vai até onde Deus permite. Então, pode até matar os santos, mas não os vence. Apocalipse 12, 11, fala assim: eles, portanto, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos buscando, nós deixaremos de amar a nossa própria vida, a amar Jesus plenamente. Então, seja qual for a adversidade que você estiver passando, o momento difícil que você estiver passando, você saiba que assim, Deus caminha com você. E tudo vai passar. Você tem essa garantia. Os verdadeiros crentes, eles preferem a morte apostatar de Cristo, vencendo assim a besta. Eles estão matando, mas eu vi na televisão, mataram cristãos, mas eles não negaram a Cristo. O diabo perdeu, mas derramou o sangue deles. Uai, derramaram o sangue de Cristo? O sangue de Abel foi derramado. Então, assim, se morrer injustamente, não negou o nome de Cristo, foi salvo. Porque o importante não é essa vida, é a que está por vir. Porque a que está por vir ou é céu de luz ou é eternas chamas. Ou vai ficar por lá e nunca mais, porque quem está lá não pode subir, quem subiu não pode descer. E ali acabou. Então, os verdadeiros crentes preferirão a morte do que a apostasia, vencendo assim a besta. Apocalipse 15, 2 diz assim:
Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Como eu já expliquei, mar significa povos. E em pé junto ao mar, todos que haviam vencido a besta e sua imagem e o número do seu nome, eles empunhavam o quê? A harpa, que haviam sido entregues por Deus. O que é que nós temos? A harpa. E é essa aqui que nos garante caminhar e vencer. Se você for pelo seu intelecto, você não vai vencer. Você não vai em lugar nenhum. Nenhum. Porque Ele mesmo, o próprio Deus, nos entregou. Olha o manual da vida. Olha a harpa que eu te dou. Então, ali a Bíblia diz que João viu algo semelhante a um mar de um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número dos seus nomes, eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus. Resistiram. Eles resistiram. Como fala quando uma pessoa quer... sedução. Eles resistiram à sedução do anticristo, do mal, a sedução do diabo, da besta. 15:2. Então, quando o seu tempo acabar, o anticristo será lançado no fogo, no lago de fogo. Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Cristo tirará o domínio do anticristo para destruir e consumir até o fim. A igreja selada por Deus preferirá a morte e a apostasia, e assim vencerão o dragão e o anticristo. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Esses reinarão com Cristo para sempre. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho. Guardem esse versículo nos vossos corações. Guardem. Porque nós só podemos vencer o anticristo através do sangue de Cristo e da palavra do testemunho. Então, o sangue do Cordeiro, a morte de Cristo é a nossa vitória. O seu sangue é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Foi o sangue de Jesus que desfez isso. E por meio de que eles venceram? É por meio de que eles venceram? Através de Miguel? De suas próprias realizações? Não, por meio do sangue de Cristo, por meio do sangue do Cordeiro. É isso que nós temos que pensar e começar a nos moldar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos livrar dos carrapichos, de coisinhas, porque vem coisas grandes, atormentadoras sobre a igreja. E você precisa ser valoroso, valorosa, homem e mulheres de guerra, aqueles que têm a palavra do testemunho na boca e não retrocedem, e não tenham medo. Mas para isso vocês precisam se livrar de coisinhas, amados, porque esse dia vai chegar, esse dia chegará. Será muita dor, muitos gemidos, muitos gritos, mas os que estão em Cristo saberá que tem alguém com Ele. Alguém que vai te tirar do meio desta luta totalmente certinho, sem sofrer dano algum. Vai chegar no céu e vai falar: homem bom, mulher boa e fiel, entre para o repouso do seu Senhor. Ali encerra o ciclo. Então é bom o preparo aqui.
É muito bom. O motivo da vitória sobre o dragão acusador é o sangue do Cordeiro. A palavra do testemunho. A igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo em fase de perseguição e da morte. Ela prefere ser Marte a ser apóstata. Prefere morrer a negar o nome de Jesus. Ela, si mesmo morrendo, vence a Satanás. Quem traz Cristo no coração, ouçam, quem traz Cristo no coração também traz uma cruz nas costas. Não é a crença intelectual no Cordeiro, nem o louvor interno do Cordeiro que significa vitória, mas somente a palavra do testemunho diante dos ouvidos estranhos, daqueles que não estão nem aí para a palavra. Mas é através da sua vida, do seu testemunho, é que eles ouvirão. A igreja vence. A igreja que vence é a comunidade de testemunhas. Em tempos difíceis, a igreja passa por grande tentação. Hibernar, suspender seu testemunho, esconder-se em uma toca e viver dos seus estoques até que volte a raiar tempos melhores? Mas não será a igreja de Jesus que hiberna, que será essa igreja não hiberna, ela será vencedora, mas a igreja que testemunha, ela vai testemunhar, ela não vai hibernar, ela vai testemunhar a glória de Deus. Ela será vencedora. Ninguém jamais subirá dos alojamentos cristãos de inverno. Nós temos que ter essa força, essa coragem, essa garantia, não achar que é tudo festa, 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 porque não foi para o nosso Senhor. E os seus eleitos serão vistos pelo testemunho que dão. A igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. Já estamos caminhando para o final. Mas é o que essa igreja ama, então? O que essa igreja ama, então? A morte? Não. Ela ama o Cordeiro até a morte. Ela não ama a morte. A igreja vencedora ama o Cordeiro até a morte. Então o diabo e os seus agentes, em sua fúria, vão perseguir e matar os santos. Mas esses vencerão o diabo e os seus anjos, no próprio ato de morrer por amor a Cristo. Porque vocês vão negar Jesus nessas horas? Pois eu lhe digo que muitos negarão. O momento é esse, estudar a palavra, nos preparar para esse grande dia. Porque estudando a palavra, tendo conhecimento de quem é o Senhor, de quem é Deus, é que nós adquirimos forças e coragem para ir contra o estranho. Se você não fizer isso, não tiver uma vida de estudo bíblico, de se aprofundar na palavra do Senhor, de oração, você não poderá resistir ao mal. Não poderá. Embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. A sentença dele já foi pronunciada. Mas antes de tudo, ele fará grande destruição. A vitória já está assegurada para a igreja, para os fiéis. Está assegurada. Então nós caminhamos não para um final trágico ou incerto. Nós caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e a sua noiva. É nisso que nós caminhamos. É isso que nós temos que prestar atenção. A vida não é só comer e beber porque amanhã morreremos. A vida é uma dedicação solene ao Cristo ressurreto. É parar de olhar os defeitos dos outros
e nananana. São coisinhas. São coisinhas. Há coisas muito maiores e grandes por aí para acontecer. Você precisa estar com os braços adestrados para todo bom combate. Os seguidores de Jesus devem ser diferentes. Eles devem ser diferentes no mundo, diferente do mundo. Muitos, porém, vivem na igreja como se fossem do mundo. Então, eles vão para a igreja, vivem na igreja como se fossem do mundo e não levam a sério o seu chamado para uma vida digna dos salvos por Cristo. Porque ser crente aqui é facinho. Mas do portão para fora, como é a sua vida com Jesus? Esse dia chegará, amados do Senhor. E eu quero alertar a igreja, assim como eu fui alertada. Nós precisamos de conserto, de dar uma estatura de varão perfeito na nossa vida. No caminho correto, no caminho da luz. Olha, nós já chegamos a um certo momento na nossa vida, um certo momento da nossa idade, que nós temos que falar assim, não, eu tenho que decidir. Essa não é a vida que eu estou tendo e que acho que eu vou para o céu. Porque pense, Jesus é santo e não vai entrar na igreja celestial, nas bodas do Cordeiro, quem não tiver alinhado na sua palavra. Olha, Deus, ele não faz parceria com o pecado. Então, vamos lá. Você leva o seu chamado a sério para uma vida digna dos salvos por Cristo. A salvação é a origem divina e por isso mesmo tem um propósito, um dever e tem frutos. A tua vida tem que ter frutos. Ela tem deveres e tem frutos. Então levemos a sério essa salvação gloriosa, vivendo à altura daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus, curve a sua cabeça. Rei da glória, Senhor do sobrenatural, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz, Deus de toda glória e majestade. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque mais um ano está terminando e o Senhor esteve presente na vida de cada um que está aqui, Pai. O Senhor nos conduziu pelas mãos, o Senhor disse, não temas que eu sou contigo, em tudo vós sois mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Pai amado e bendito Deus, Pai, ensina-nos a tua palavra e nos leve para onde o teu Espírito quiser nos levar. Estamos certos, Senhor, que estamos seguros debaixo de tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Reina o Senhor e trema os povos. A igreja quer ser, Pai, adornada e quer ser preparada pelo teu Espírito. Ela ouve o teu chamado. Então, Senhor, louvemos ao teu nome e te agradecemos por todos os teus benefícios, porque até aqui nos ajudou o Senhor e para o próximo ano, muito mais, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém? Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja lavada no sangue de Cristo e tem a palavra do testemunho, diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Deus.